Bem-vinda, bem-vindo à nossa semana de oração no poder do Espírito. Vamos dar sequência estudando mais um assunto dentro desta temática. Você é convidado comigo a percorrer nas páginas da Palavra de Deus para descobrirmos de que forma nós podemos apagar o Espírito. O nosso texto para a meditação está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Paulo aqui está dando uma recomendação à igreja de Tessalônica. E uma das recomendações que Paulo trata aqui, uma recomendação séria e severa, é que eles não apaguem o Espírito Santo. E esta recomendação também se estende a mim e a você. Já que todas as vitórias da vida cristã dependem do Espírito Santo, não podemos executar nada em nossa vida, nenhuma tarefa espiritual ou vencer qualquer tentação sem o poder do Espírito Santo. Nós vemos hoje na vida religiosa manifestações do Espírito sob dois aspectos. Nós vemos, na verdade, dois extremos. O primeiro deles é aquela manifestação de êxtase, onde as pessoas caem no chão, onde as pessoas rolam no chão, onde as pessoas se agitam, onde as pessoas gritam. E as pessoas dizem que isso é manifestação do Espírito Santo. Só que este comportamento nós não vemos de maneira alguma na Bíblia ele retratado. Então nós podemos dizer que isso não é manifestação do Espírito Santo. Por outro lado, nós temos cristãos que não se importam com a terceira pessoa da Trindade, acham que não precisam dele. E assim vão vivendo as suas vidas, no extremo de fazer coisas que acham que é resultado da habitação do Espírito Santo, enquanto outros, eles ficam além dessa perspectiva de terem nas suas vidas o Espírito Santo. Eles não reconhecem que precisam deles. Sem a habitação do Espírito Santo, sem a plenitude do Espírito Santo, nós não somos nada. Nós somos inúteis, nós somos ossos sem vida. Lembram do vale de ossos secos? Sem o Espírito Santo, aqueles ossos não tinham vida. E da mesma forma, nós hoje, sem o Espírito Santo de Deus habitando em nós não temos vida. O Espírito Santo, ele pode ser apagado, assim como as chamas do fogo. Assim como as chamas do fogo são apagadas ao jogarem água, terra, da mesma forma, em nossa vida espiritual, nós podemos apagar a chama do Espírito Santo. E assim nós nos tornarmos secos, novamente destituídos de vida. A ideia que Paulo traz aqui é de que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Não nos tornemos ossos secos, pessoas áridas, pessoas inativas na obra de Deus. Essa ideia que Paulo traz aqui no texto de Tessalônica, para a igreja de Tessalônica. Na Bíblia nós vemos alguns exemplos de pessoas que apagaram o Espírito Santo. Nós podemos lembrar de Sansão, que foi um homem separado, ungido para uma missão, para um propósito. E ele rejeitou a ação do Espírito Santo e nós vimos no que deu na vida dele, né? Uma outra pessoa é o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Foi ungido para ser rei de um povo. E este homem, este rei, entrou numa rebelião contínua contra Deus ao ficar perseguindo Davi. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se apartou de Saul e o espírito maligno se apoderou dele. Nós vemos também que Davi, quando pecou com Betseba, na sua confissão, ele pediu a Deus que não retirasse dele o seu espírito, porque ele tinha vivido na pele a consequência de viver sem o Espírito. Paulo também pediu a Timóteo, na segunda carta aos Timóteos, capítulo 1, verso 6, que Timóteo revivesse nele o dom do Espírito Santo.
Se nós apagarmos o Espírito Santo em nossa vida, nós não teremos entusiasmos para orar. Nós não teremos entusiasmo para estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Não teremos desejos de congregar na igreja, de nos reunirmos em oração. Não teremos desejo de ajudar na missão. Nós não podemos contribuir, não temos forças para testemunhar das coisas do céu. Nós seremos pessoas vazias, vazias de Deus. Vazias do Espírito Santo. Porque estão apagando a chama do Espírito Santo, que traz vigor, que traz vivacidade, que traz ousadia, intrepidez, que traz vida. Como vamos pregar se nós temos uma missão, fomos colocados em pé para andarmos no Espírito, para sermos cheios do Espírito, para sermos controlados pelo Espírito, para cumprir uma missão de pregar o Evangelho? Mas como vamos pregar o Evangelho andando na carne, sem o Espírito, apagando em nossa vida diária o Espírito Santo? Se nós estamos, dessa forma, alimentando a natureza pecaminosa, isso é permanecer no vale de ossos secos. E Jesus disse que o Espírito é quem vivifica e que a carne para nada serve. Nós, sem o Espírito Santo, não seremos nada. Porque Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós só seremos úteis para sermos lançados na fogueira. Nossa luta é uma luta no campo espiritual. Carecemos da ajuda do Espírito Santo. Muita gente está apagando este dom. Muita gente está vivendo sem o Espírito Santo e não percebendo que isso faz falta. De que a pessoa é carecida dessa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para habitar em nós. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem, você não sabe que é morada do Espírito Santo? Que você é templo do Espírito Santo? Que nós somos morada deste Espírito? O Espírito Santo veio para morar em nós, para morar em você, em mim. Amém? O que acontece se nós apagarmos o Espírito? O que nós vamos fazer se nós apagarmos o Espírito? Se nós extinguirmos o Espírito? Você sabia que sem o Espírito Santo não há convencimento de pecado? Sem o Espírito Santo, eu não posso compreender, você não pode compreender a palavra de Deus. É Ele quem nos guia a toda a verdade. São João 16,13. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Está em São João 14,26. É o Espírito Santo que nos dá entendimento da Bíblia, que nos faz compreender os textos dentro dos contextos. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos obedecer os mandamentos de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos amar o nosso irmão. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos perdoar aqueles que se dizem nossos inimigos. O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do trono de Deus, quando nós oramos, quando nós nos debruçamos diante do altar do Senhor e às vezes nós não conseguimos expressar a nossa oração. O Espírito Santo traduz aquilo que nós queríamos dizer para o nosso Pai e chega até Deus de uma forma perfeita. Sem o Espírito Santo, não pode haver santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14. Estamos caminhando para a Nova Jerusalém. E nós precisamos estar com caráter transformados, termos uma vida santificada por meio da habitação do Espírito Santo em nós. Por isso que ele não pode ser apagado na sua vida, na minha vida. O que aconteceu com a santidade das pessoas hoje?
a conversação nossa deve ser uma conversação diferente, porque isso o Espírito Santo deseja fazer em nós. Sem o Espírito Santo não pode haver controle, domínio próprio, porque temos duas naturezas, uma natureza pecaminosa e uma natureza espiritual. É o Espírito Santo habitando em nós que vai ter o controle para nos fazer submissos, a andar no Espírito, a sermos, alimentar na nossa vida a nossa natureza espiritual. Porque o Espírito Santo, ele tem uma morada. E essa morada é o meu corpo, é o seu corpo. Tanto que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como ele vai morar numa casa onde ele não é convidado? Como ele vai morar numa casa onde ele não é aceito? Como ele vai modificar a vida de alguém se ele não pode entrar nesta vida, nessa pessoa? O Espírito Santo não pode ser apagado, porque ele quer nos transformar. Ele quer fazer o papel que ele veio e que ele foi incumbido, de nos guiar toda a verdade, de nos levar até Jesus, que é o nosso Salvador. Sem o Espírito Santo não há pregação do Evangelho, não há salvação e nem regeneração, e não pode haver testemunho. Vocês lembram lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2, quando os discípulos ali ficaram reunidos esperando o cumprimento da promessa, onde Jesus falou que ia mandar o Espírito Santo e mandou. Vocês viram e leram, com certeza conhecem a história, do Pedro antes deste batismo do Espírito Santo. Pedro, ele naquela noite em que Jesus foi preso, Pedro cortou a orelha de um soldado. Mas neste dia do Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito, controlado pelo Espírito, ele pregou e mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. É por isso que o Espírito Santo quer habitar em mim, ele quer habitar em você. É por isso que ele deseja continuar. É por isso que ele não pode ser apagado, porque vidas necessitam de transformação. Vidas necessitam de comportamentos mudados. Se por ele próprio, Pedro não conseguiria pregar para aquela multidão, mas ele estava cheio do Espírito. Lá, quando ele fez aquela atitude, aquela ação de cortar a orelha, ele não estava sob o domínio, o controle do Espírito. Que Espírito tem controlado a minha vida e a tua vida? O Espírito Santo não pode ser apagado porque ele quer ter o controle para o nosso bem da nossa vida. Por estas razões, nós não devemos apagar nem extinguir o Espírito Santo da nossa vida. Como eu apago o Espírito Santo? Hoje nós somos o santuário de Deus. O que acontecia no templo, lá no Velho Testamento? Os levitas, eles eram responsáveis pelo serviço do templo. Hoje nós somos os responsáveis pela manutenção deste santuário, onde o Espírito Santo habita. O que tem alimentado este templo? Temos desenvolvido uma vida de oração, de devoção pessoal? Porque a gente insiste tanto em que nós estudemos a palavra? Porque nós insistimos tanto para que nós tenhamos um alimento diário por meio da palavra de Deus? Porque nós insistimos tanto para que nós oremos mais, para que nós nos consagremos mais? Nós temos um corpo que não é nosso, ele é a habitação do Espírito Santo. E para que tudo isso aconteça, ele precisa habitar em mim e em você. O Espírito Santo quer nos encher. Ele quer morar completamente em nosso ser. Ele quer fazer o trabalho dele perfeito, como foi designado a ele. Como está a manutenção deste templo? Para que o fogo não apague, é preciso de lenha, é preciso sacrifício, vida de devoção, de oração. Sem lenha e fogo, sem lenha, o fogo vai se apagar. É uma vida de entrega. Lá no livro de Levítico, capítulo 6, dos versos 8 a 13, ali é lido e é dito sobre a lei dos holocaustos, a lei do holocausto. A lenha tinha uma finalidade.
O sacerdote tinha uma finalidade. Cada uma daqueles objetos simbolizava algo. E eu quero trazer para você. A lenha, ali naquele sacrifício, significava a palavra de Deus. A lenha simboliza a palavra de Deus. Mantenha a palavra de Deus com você, em você. O holocausto simboliza a oração. Desenvolva uma vida de oração. Ore pelos seus amigos, ore pelos enfermos. Olha, motivo para a oração não falta. Só falta nós desenvolvermos um hábito de estarmos em oração. Os sacerdotes simbolizavam ali vestes de santidade. A cinza simbolizava sacrifícios. E uma coisa eu te digo, a sua vida de devoção, o seu sacrifício feito ontem, não serve para hoje. Hoje nós necessitamos novamente sermos batizados pelo Espírito. Hoje nós necessitamos novamente nos alimentarmos da palavra de Deus, do assim diz o Senhor. Hoje novamente nós precisamos estar em comunhão pessoal com o nosso Deus. Porque a nossa comunhão de hoje também não vai servir para amanhã. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. E nada poderemos fazer. Vai você alimentar a chama que habita em você para que cada vez mais o Espírito Santo consuma o pecado da tua vida, para que mais o Espírito Santo te use para o louvor de Deus? Ou vai deixar você, o Espírito Santo, se apagar por falta de desejo de mudança na sua vida? Nós sabemos que o Espírito Santo não vai habitar para sempre no coração das pessoas aqui na terra, porque as pessoas estão rejeitando a sua atuação. Que o Espírito Santo continue tocando você, te levando para mais pertinho de Deus, para que você seja real morada dele aqui na terra. E assim, testemunhe com ousadia, com intrepidez, do que Deus tem feito na sua vida e fará ainda. Que o Senhor nos abençoe e que nós não possamos, de maneira nenhuma, apagar o Espírito Santo. Querido Deus, muito obrigada porque o Espírito Santo Consolador habita em nós que somos santuários do Deus Altíssimo. Rogamos ao Senhor que este Espírito cada dia mais nos encha, nos purifique, queime aquilo que não é preciso haver em nós e nos transforme naquilo que o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus. Amém.